Bem, a gente vai apresentar hoje aqui o trabalho que foi feito para a Computer Vision, um trabalho na área de detecção e reconhecimento facial. Então, a gente gostaria de agradecer à FIAP, ao professor Felipe Amaral, né, o Eganha, por essa matéria. Foi uma matéria bem legal, acho que tem muitas aplicações práticas. Talvez no final a gente volta a falar um pouquinho disso, mas, enfim, para o trabalho a gente trouxe como contextualização o que é a Quantum Finance. Então, no início do curso a gente definiu o que era a empresa, né? Uma fintech, trabalhando na área financeira, mas com essa pegada aí, tecnologia, e lá nós definimos proposta de valor, visão, missão e propósito. Né? E esse trabalho se enquadra nisso daí, nesse framework. O que eu coloquei como fato gerador, né, que a gente viu com o grupo, o que foi apresentado, os objetivos do trabalho, que tem a ver com essa parte do reconhecimento facial para a detecção de fraudes. Isso já aconteceu no passado, e utilização de fotos ou vídeos, né, e as empresas, umas acabam tendo maior sucesso que outras, alguns algoritmos melhores do que os outros, né, mas enfim, em função disso, o banco precisa arcar com reembolso e medidas de contenção para evitar processos judiciais, pois os clientes alegam terem sido invadidos por hackers ou algo similar. E o caso do reconhecimento facial, e um pedacinho aqui a gente vai falar do liveness, né, que é uma das partes do trabalho. Ele evita esse tipo de ação. Evita ou mitiga, né? Hoje em dia não tem nada que evite nada, só reduz um pouco a probabilidade. Mas enfim, as três tarefas são a detecção de face, a identificação dessas faces e o liveness. A gente trocou um pouco, colocou o liveness no começo para ver se é uma pessoa mesmo, depois faz a identificação de face, depois faz a detecção da face, depois faz a identificação dessa face. Né? Fizemos uma pesquisa aí também para, como se diz, para poder falar um pouquinho de história, né? Então, voltando lá nos anos 60, a gente tem o primeiro sistema automatizado, que ele media a distância entre olhos, nariz, boca, né? E só que esse processo ele requeria muita intervenção humana e era bem limitado. Então, em 73 a gente tem algum avanço com a Universidade de Kyoto, né, desenvolvendo um sistema que esse daí era automatizado, mas 73, início da internet, início dos computadores pessoais, as disponibilidades de hardware não eram tão potentes assim para poder permitir um processamento em tempo real, né? Dá para fazer com fotos, mas não em tempo real. Então, em 91, o MIT introduziu o Eigenfaces, que utilizava alguma coisa que a gente já conhece, que é o PCA, para comprimir essa informação, né? E daí você baixava o custo, permitia uso com bancos de dados maiores e por aí vai. Aí, em 2001 vem Paul Viola e Michael Jones, que inclusive está aqui foi utilizado o algoritmo que eles desenvolveram, né? E esse RAR Cascades ele é bem poderoso, né? Ele continua sendo utilizado até hoje, né? Porque ele é muito rápido, ele é padrão aí no OpenCV. 2014, o DeepFace, então o algoritmo aqui faz uso do DeepFace também, e ele tem uma precisão muito, muito grande, né? Foi desenvolvido pelo Facebook e ele usa redes neurais convolucionais. Então, como não podia deixar de ser, né? Tratando-se de Facebook, sempre tem aquela questão de privacidade, só para manter manter o padrão, né? 2014, Facebook, 2015, FaceNet, que tinha também algumas vantagens aí do ponto de vista de treinamento, né? 2017, a Apple lançou aí o Face ID e com uma taxa de falsos positivos muito, muito baixa, né? 1 em 1 milhão. Então, ainda hoje eu uso o iPhone, né? Eu uso Android também. Comparo um com o outro, o iPhone, o reconhecimento facial do iPhone realmente é muito bom. As aplicações práticas, né? Em 2018, o BBVA começou a utilizar reconhecimento facial, né? Então, talvez aí um dos primeiros casos de utilização de reconhecimento facial. Em 2019, Mastercard, né, com Selfie Pay, para poder confirmar transações via app. O Alipay, em 2017, né, talvez um
pouquinho antes aí com redes de fast food, né? A China. A Apple começou a autorizar compras com o equipamento, né? Com o celular. E aqui no Brasil também, em 2021, o GovBR usa reconhecimento facial. Eu já usei algumas vezes e não é bom. Não, realmente eu já tive bastante dificuldade para usar. E referente também à Amazon Go, com as lojas aí sem checkout, né? Você tem uma série de coisas aí envolvendo não só as câmeras que ficam olhando para os clientes, né? Aqui no Brasil tem muito a ver com câmeras, mas também o cartão de crédito, o aplicativo e por aí vai, né? Então, o que a gente tem como desafios, e daí o trabalho aqui faz uma parte disso, uma parte desses desafios, que é você fazer esse reconhecimento facial, mas sempre tomando cuidado com o LGPD, né? No Brasil e também na União Europeia tem uma legislação específica, e até durante a aula conversamos um pouco sobre esse tema, que você tem que ter algum sistema que possa fazer a leitura, identificação, gravação e descarte da informação sob pena de sofrer alguma uma retaliação por parte de cliente aí que vê sua imagem publicada, né? Então, falando especificamente do código, a gente vai começar a rodar aqui o código, e notamos também que devido à interação entre o Colab e a webcam, a utilização, a gente teve que usar o JavaScript, né, como foi feito em aula também, para poder fazer essa interação. E na primeira vez que você roda, dá um pauzinho ali, você tem que rodar de novo, e daí na segunda vez ele roda bem, roda liso, a gente vê a luz da câmera acendendo, fica bem legal, né? Mas enfim, para a nossa aplicação, a gente traz uma pasta, né, que a gente chamou de ID Faces, com fotos que vão ser usadas depois para identificação. Vou fazer o upload. Então a gente tem aqui 4 fotos, né? Uma delas, obviamente, é mais bonita, né? Que sou eu, tá na foto. A gente fez outros testes aí, mas funciona bem. E as fotos são fotos de internet, né? São aquelas fotos que nem existem aí. Inclusive está até no material que foi mandado para a gente aí. Então, faz o carregamento das fotos, vamos lá. A gente vai começar, a gente vai rodar a aplicação e vamos comentando aí conforme for rodando os blocos, né? Então, primeira coisa, carregar as bibliotecas, né? O que a gente tem? Tem o MediaPipe, que tem algumas coisas pré-treinadas para detecção facial, é muito bom, é bastante utilizado em tempo real. Outra menção ao DeepFace, a gente falou lá atrás, né, que é um framework aí do próprio Python para reconhecimento facial. Ele usa Vigidface e FaceNet, e ele é muito bom para aplicações onde você não tem um treinamento prévio, e ele funciona bem nesse caso, né? O OpenCV, né, que padrão aí nesse tipo de utilização, ele foi lançado pela Intel pelo que nós pesquisamos aí, foi lançado pela Intel em 99, mas é utilizado até hoje, né? Então tem literalmente bilhões de equipamentos aí que estão utilizando o OpenCV, né? Esse IPython Display, essa biblioteca foi incluída porque a gente precisa daquela interface com JavaScript, né? Porque o Colab precisa dessa interface para acessar a webcam, mas utilizamos também para encapsular algumas mensagens em HTML, e daí fica mais bonitinho, na hora que mostra vai dar para ver durante a execução, né? Esse google.colab.output, né, que a gente usou o eval_js também para fazer essa interface, assim como o Base64, né, para interface, e o Delib, que nós vimos em aula. O Delib ele é responsável por aquele Shape Predictor 68, né, que coloca aqueles pontinhos no rosto. A gente usou os pontos dos olhos direito e esquerdo para poder ver o olho fechando e abrindo, né? Ele também utilizou o que foi visto em aula, a gente vai passar por ele, o Eye Aspect Ratio,
para detectar o olho fechado e depois o olho aberto. Como essa aplicação é Colab, às vezes a gente tem que segurar um pouco fechado, depois abrir assim para detectar, mas funciona, tá legal. Aqui na inicialização, começa com o MediaPipe, ele vai rodar um pouquinho, Matplotlib inline para poder mostrar aqui na tela o que está acontecendo, né? A gente falou ali no Shape Predictor 68, que é aquele método para colocar os pontinhos, né? Traçar as coisas no rosto, então foi utilizado, é baixada essa biblioteca, tá aí, né? Aqui a gente viu em aula que é aquela rotina em JavaScript, né? Foi um copy and paste para cá, porque é o que funciona e funciona bem, então dá para usar dentro do Python, do Colab, a webcam. Então, quando a gente for rodar o fluxo principal, a gente vai passar por essas rotinas, a gente vai falando só aqui enquanto está carregando para poder analisar o código, né? Mas aqui tem a parte que trata da webcam, né? Então, limpa alguma execução anterior. Aqui ele faz daqui é a rotina para fazer a captura do frame, né? Fazer aquela troca que a gente comentou anteriormente, né? Interface JavaScript Python. Atualização do display, aqui a gente vê o OpenCV, que foi utilizado, a parte do OpenCV, aquilo que a gente comentou também do Eye Aspect Ratio, onde é feito o cálculo do olho aberto para o olho fechado, né, a relação entre os dois. Então, isso daqui é definido, essa distância euclidiana aqui entre os pontos, né, é feito o cálculo aqui. Aqui ele faz a detecção propriamente dita de quando a pessoa está piscando, né? Então, mais uma vez o que foi visto em aula, né? Conversão da imagem para escala de cinza. Deixa eu ver o que mais interessante tem. Aqui tem os pontinhos, né? Para o olho esquerdo e para o olho direito, né? Então, aqui o olho esquerdo 36, 37, 38, 39, 40, 41. E para o olho direito 42, 43 até 47. Tá? Faz o cálculo da abertura do olho fechado para o olho aberto. Aqui é onde desenha. Ficou horrível aquele troço verde aqui, mas dá para ver que ele está funcionando, né? Numa aplicação prática, esse tipo de coisa raramente acontece. É mostrada só o rosto, como se fosse uma câmera apenas. Mas aqui como a gente comentou, uma aplicação bem acadêmica, né? A detecção do piscar de olhos é feito aqui nessa função que é definida, né? Então, mais uma vez, faz uma limpeza do que estava lá, define aqui o threshold que vai ser utilizado. Aqui dá para a gente ver o contagem de tempo, né? Aquela biblioteca foi baixada para contar tempo. E também o que a gente utilizou de encapsulamento em HTML, aquela mensagem daqui, aquela, por favor, pisque 2 vezes para verificação. Aqui está num caracterezinho pequeno, na hora de mostrar esse caractere fica maior, fica mais bacana, fica colorido, né? Enfim, uma rotina para contar tempo. Mais uma vez o OpenCV aqui que a gente está utilizando para poder fazer a captura do frame, depois a gente faz a detecção do piscar de olhos, né? Faz a verificação se o olho está fechado, e daí ele incrementa um contador. A gente utilizou 2 piscadas, que é o suficiente, né? E também até mostrou ali quando aparece o quadro aqui no canto em verde, ele mostra alguns dados, mostra o tempo contando, mostra quanto de piscadas, né? 0 de 2, 1 de 2, 2 de 2. No 2 de 2 foi atingido e pode seguir o fluxo, né? Então esse trecho aqui mostra as informações no frame que ele faz essa exposição, tá? Vamos lá, mais uma vez aqui um texto que é mostrado em HTML, maiorzinho, mais colorido, né? Verde quando deu certo, vermelho quando deu errado. Deu um monte de vermelho aqui, mas foi ajustando. Acabou dando certo. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do ajuste que tem que ter para poder fazer a detecção, porque a iluminação influencia. Tem algumas coisas aí que... Esse mesmo vídeo aqui eu tentei gravar ontem, né? Eu já tinha rodado ele, assim, durante o dia funcionou bem, ficou legal. Daí tentei gravar à noite com a iluminação
solda as luzes, daí tive que ficar ajustando para lá e para cá e não ficou bom, tá? Realmente não ficou bom. Porque ou ele não detectava de jeito nenhum, ou ele pegava o primeiro rosto que aparecia e colocava lá, que estava detectado, né? E eu já refiz agora pela manhã, e com iluminação natural, com uma boa iluminação, melhor dizendo, funciona bem. Então, por isso que esse sistema, muitas vezes, eles têm o dispositivo detector, tem as luzes ali para poder iluminar. Na FIAP tem isso, né? Aquela telinha que a gente olha, na hora que você chega, tem luz do lado. Quando você vai apresentar o QR Code, tem luz ali do lado, que é para manter uma uniformidade na iluminação. Ou seja, ele sempre vai trabalhar com a imagem num ambiente mais ou menos controlado, tá? Então vamos lá. Quem faz a detecção de face funciona super bem. Esse Hard Cascade é 10, assim, ele bate a foto e já detectou o rosto, já consegue fazer o retângulo em volta do rosto, né, fazer o recorte. Depois a gente até viu que ele salva, né? A gente fez um salvamento da imagem como um todo, mais uma vez por questões didáticas, então o salvamento da imagem como um todo e a rotina aqui também salva o rosto que ele pega da testa para ele pega assim olhos, nariz e boca, né? Então para quem tem a orelha muito grande é bom, porque não vai a orelha. Para quem não tem cabelo é bom, porque não vai aqui o cabelo, né? E também não vai o queixo, mas ele faz esse recortezinho que é onde ele vai fazer o cálculo, né? O famoso ROI, né? Region of Interest, que ele salva ali. Mas legal, vamos lá. Então aqui ele tem a função para fazer essa detecção, né? Converte para cinza, faz o trabalho, tudo, etc. Né? E verificar se foi detectado ou não. Faz o retângulo, né? Com XY, uma posição XY, depois uma altura e uma largura. Daí define isso daqui e retorna. Esse loop aqui é o loop que faz a detecção propriamente dita, né? Então, faz uma limpeza, pega a câmera. E aqui ele, como eu falei, foi feito em blocos. Se daqui fosse um programa só, ficaria tudo junto, né? Mas para poder evidenciar aquilo que foi pedido, então ficou assim bem separado. Tanto que nesse ponto aqui, a gente colocou, pressione uma tecla para fazer o reconhecimento facial. Numa aplicação prática, depois que você detectou o liveness, você já recorta, salva, faz o que tiver que fazer, né? Que a gente colocou bem separado, então ele pede para pressionar uma tecla, conta um tempinho aqui, né? A gente colocou o timeout aqui de 10, mas dá 1 segundo. Em 1 segundo ele já faz isso daí, né? Então ele faz um displayzinho lá, conta um tempo, né? Vai lá, pega uma cópia aí da imagem, né? Faz o processamento e daí verifica se foi detectado um rosto ou não, tá? Se foi detectado, ele dá uma mensagem e vamos em frente. Se não foi, ele fala, não reconheceu, então não deu certo, vamos de novo. E aqui acabou, né? E por último, a gente tem a autorização de acesso. Então, como foi dito, primeiro ele verifica se tem se é um ser humano que está ali, né, está reagindo de acordo com o que se pede, se é um ser humano. Ele poderia utilizar métodos diferentes, a gente utilizou piscada, mas ele podia pedir para mexer a cabeça, fazer alguma coisa assim, né, e até evitar que você levasse alguma coisa mais pronta. Mas enfim, aqui é bem mais simples, né? Mas então ele vê o liveness, detectou o rosto dentro da foto, ele conseguiu encontrar o rosto, só não pode ter alguém aqui do lado, senão ele detecta 2 rostos, mas enfim, ele detectou um, já passou, né? E daí ele vai fazer a autorização de acesso, vai comparar aquela imagem que ele obteve, né, aquele rosto que ele obteve com o banco de dados que ele tem, com as fotos que ele tem. No caso, as nossas fotos, elas têm um nome e a gente recorta esse nome para colocar quem foi a pessoa identificada, né, para evitar que ele identificou qualquer um, passou e vamos que vamos. Mas enfim, aqui tem a rotina que ele vai... com o MediaPipe fazer o Face Detection, aqui é onde ele detecta e recorta o rosto, né? Faz a conversão aqui para RGB. Vamos lá, Ok, ele pega aquelas coordenadas que a gente já tinha usado antes, né? Para poder retornar, para poder recortar o rosto. Aqui ele faz o recorte na imagem principal e daí ele pode, se não detectar, falar, não consegui detectar.
né? Se detectar, ele vai lá, recorta o rosto, salva essa imagem, a gente vai ter ela depois lá salva, e daí dá a similaridade ou não do que foi encontrado. Esse ponto, como a gente teve que toda hora estar ajustando ali o valor, tem até essas marcas aqui para a gente encontrar fácil no código, né? Então, eu ia lá ajustar um pouquinho, mas ficou fácil, né? Enfim, ele faz a leitura, né, de uma imagem qualquer, seja JPEG, seja PNG, mas ele faz essa leitura, vai lá, recorta, trabalha um pouco com o nome do arquivo, né? E aí faz aquela junção lá para poder fazer o display depois do nome, né? Faz a verificação, ok. Então, se a distância for menor que aquele threshold que a gente definiu lá atrás, ele faz ele dá uma mensagem, né? Vai falar só acesso liberado, né? Ou de identificação positiva, quando dá similaridade, ou então ele só dá essas medidas aí e informa que não foi detectado nenhum rosto, né? Aí passa essa informação para poder terminar o código. Então, definimos todas as funções, agora a gente vem para o fluxo principal. Então, vamos começar aqui com a detecção de liveness, né? Vai rodar aqui. Vai dar uma mensagem, né? Então, aqui, ó, ele está marcando ali 0, daí você pisca uma vez, abre, deu 1, daí você pisca outra vez, abre, deu 2, então confirmou, né? Vamos para a próxima etapa, que é a parte da detecção propriamente dita. Detecção de onde está o rosto naquela imagem. Esse aqui é PyBuff, né? Vou pressionar aqui a tecla, pressionou, tirou a foto, tá vendo? Ó, já marcou, já passou para frente. E a última etapa, que é aqui a autorização de acesso, ele vai fazer aquela comparação que a gente falou lá das fotos. Então, ele vai pegando cada arquivo, vai comparando, né? Escolhe um por um. E reconheceu, você vê que ele nem chegou aqui no Marcos, que seria naquelas fotos que tinha Antônio, Eva, José e Marcos. Então ele nem chegou no Marcos porque ele detectou José, já liberou o acesso, né? Como havia sido dito, tem informações que ficam salvas aqui no ambiente do Colab. Então a gente tem a coisa que a gente criou, né? O ID Faces, né? Mas olha, ele tem o Cropped Face, que é aquela foto simpática, né? Que pega só aqui assim, e corta a careca, corta a orelha grande, deixa só o principal, né? Tem o Face, que é a foto que ele tirou com tudo, né? A foto completa, mas com o rosto detectado também tá. E esse Shape Predictor 68 é do sistema aí. Então, a gente vê que é uma área fantástica, é muito legal, né? Até durante a aula a gente conversou entre nós, né? Com o professor, mas próximos passos, né? Lições aprendidas, né? Essa questão dessa sensibilidade para ambiente, iluminação, etc. Rotinas eventualmente mais rápidas que podem ser utilizadas, integrações maiores, rodar esse conjunto todo num dispositivo menor, né? Um dispositivo menor e mais barato também, né? Também é um passo interessante. E possibilidades, né? A gente fala muito de robô hoje, mas essa é a maneira de um robô fazer uma interação com o ser humano com voz simples, daí já é feito, né? Dentro aqui da disciplina, com a detecção de que aquilo ali é uma pessoa, para poder eventualmente até iniciar uma conversa. E não só isso, né? Se você consegue, sempre lembrando da LGPD, mas se você obtém a autorização da pessoa para poder fazer aquela identificação com base em fornecer uma experiência melhor para o cliente, você pode identificar a pessoa, salvar aquilo no banco de dados, salvar o que foi a interação. No caso de uma loja, numa próxima visita da pessoa, você fazer o reconhecimento da pessoa. Se durante a interação foi salva alguma informação como
familiares, né, gostos. Essa máquina ela pode ter esse approach mais humanizado, né? Então eu perguntar, e como que vai fulano, né? Você tem pescado muito, né? Tem jogado tênis, tem alguma coisa assim, né? Que é um negócio muito bacana. E mais ainda, dependendo do que aquela pessoa comprou, adquiriu, você pode trazer produtos, né? A gente começou uma disciplina agora, né? Que são sistemas de recomendação, mas você sabe que a pessoa comprou, você oferece um produto que tenha uma similaridade com aquele produto, né? Então você consegue ter mais vendas. Então você tem, talvez, o vendedor perfeito aí para esse tipo de ação, porque é um vendedor que não falha, que sempre se lembra. Então é isso aí, ó. Muito obrigado, um thumbs up aí para a disciplina. Foi muito válido, foi muito legal, tá? Um abraço.